No arco do Hakuzaishi em Kagurabachi existe um vilão que traz à tona um debate específico, mas de caráter poderoso. O que você faria por um sonho? Se o grande objetivo da sua vida, algo que você dedicou toda a sua existência a realizar, está prestes a ser destruído, você teria a determinação necessária para impedir isso de acontecer? Bom, eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Kiora Sazanami, um homem que é o maior exemplo de determinação, porém negativa, que existe dentro do mangá. Kiora é introduzido no começo do arco do Hakuzaishi, onde logo de cara já somos apresentados à sua natureza. O Hakuzaishi é um grande leilão ilegal organizado pelo clã Sazanami, uma família de magos famosa no submundo. Nesse leilão é vendido absolutamente tudo, desde armas e relíquias mágicas poderosas até mesmo pessoas. No arco em questão nós presenciamos a 208ª edição do Hakuzaishi, com uma venda especial, a Shinuchi de Kunishige Rokuhira, Magatsumi, a mais poderosa das espadas mágicas. Quando o Kiora em si é introduzido, Chihiro e Shiba vão até ele com a intenção de descobrir a localização da espada e tirá-la do leilão, já que ela era perigosa e eles não queriam que ela caísse em mãos erradas. E aqui é mais do que claro como Kiora opera e como sua mente raciocina. Antes de mais nada, é importante mencionar que a construção do Kiora não é como a de outros vilões da obra. Ela chama a atenção particularmente por não aparentar nenhuma grande demonstração de poder destrutivo ou de construção de medo ou tensão. O grande ponto em Kiora que chama a atenção é a manipulação e a lábia. Kiora é extremamente inteligente, metódico e usa de tudo ao seu redor para vencer, independente de custos, circunstâncias ou o que precise ser sacrificado. Tudo o que ele faz é pela execução do Hakuzaishi. Afinal, ele é o líder do clã Sazanami, então esse é o seu dever. A marca do clã que ele possui em sua magia também é a prova disso. Por ser o líder, Kiora recebeu o poder da dispensa, a capacidade de controlar uma dimensão de bolso que ele pode controlar, colocar e retirar objetos e pessoas registradas como ele quiser. O poder perfeito para um organizador de um leilão como o Hakuzaishi. Essas questões ficam ainda mais destacadas quando esse primeiro embate começa. Chihiro e Shiba se põem em frente a Kiora, mas acabam sendo emboscados pelo Tou, a divisão de elite do clã Sazanami formado pelos filhos de Kiora. Com aqui já sendo mais destacado o quanto a família Sazanami não só organiza o Hakuzaishi, mas também existe em prol dele, algo que reflete nos comportamentos dos membros da família de forma bem negativa. A gente vai voltar a falar disso mais pra frente no vídeo, mas o que é importante de se mencionar agora é que absolutamente todos os membros do clã Sazanami que ganham algum destaque na obra são absurdamente desequilibrados mentalmente. Kiora, que se tornou frio e manipulador, Tenri com a obsessão cega, Soya com o descontrole emocional em relação ao irmão e Hakuri que teve a autoconfiança arruinada e a percepção de si destruída, entre outros casos. Isso se deve muito ao fato do próprio Kiora objetificar os próprios filhos e os tratar como armas em prol da conclusão do seu objetivo, sendo a cena que mais representa isso o momento onde ele toma Hakuri, seu próprio filho, como refém para chantagear o Chihiro e o Shiba. O Kiora aponta a lâmina para o próprio filho e diz que vai matá-lo, enquanto treme, algo que quando questionado, ele apenas responde que não se sente exatamente confortável em matar o próprio filho, mas se fosse necessário para ganhar vantagem, ele faria. Essa honestidade mórbida que o Kiora demonstra contrasta com um aspecto muito específico do personagem e é muito pouco comentado: a sua falta de demonstração de sentimento. Durante todos os seus momentos, Kiora demonstra ser uma pessoa metódica, inteligente e arrogante, nunca tirando o sorriso orgulhoso do rosto, com a real demonstração dos seus sentimentos vindo muito mais por palavras e ações do que propriamente pelas suas expressões. Após esse momento, o Kiora consegue se livrar da emboscada, com o alvo principal sendo o próprio evento do Hakuzaishi, algo que ele desafia Chihiro a invadir, pois seria massacrado antes de sequer pisar no palco central do evento. Guardem esse detalhe do palco central porque ele é bem importante mais pra frente. Quando o Hakuzaishi finalmente começa,
é quando temos o começo da grande demonstração da determinação do Kiora. E aqui já é um ponto onde vocês precisam entender um conceito primordial sobre esse ponto. Muitas vezes quando as pessoas se referem à determinação, e eu próprio aqui no canal, a gente geralmente usa o termo determinação para destacar uma característica positiva, alguém determinado, alguém que não desiste nunca. Porém, o Kiora se destaca como um excelente exemplo de determinação, porém de determinação negativa. O Kiora é extremamente determinado em fazer uma ação ruim, uma ação prejudicial aos outros. Ele aqui, nesse momento, ele afirma que vai cumprir o seu objetivo de um jeito ou de outro. O leilão era o propósito do clã e ele deveria prosseguir independente dos obstáculos. A organização do evento era complexa, com grandes proporções. Dezenas e dezenas de pessoas indo até o leilão, as mercadorias no depósito prontas para serem leiloadas e os Tou posicionados na única entrada do depósito, para evitar qualquer invasão. O plano parecia perfeito, mas Chihiro e os outros invadem a construção determinados a pegar a Shinuchi e destruir o Hakuzaishi para sempre, algo que o Kiora não pode permitir. Nesse momento a gente acompanha alguns flashbacks dos filhos do Kiora. São cenas simples, mas que já demonstram como funcionava a interação dentro da família. E existem dois flashbacks que eu gostaria de mencionar agora particularmente. No primeiro, Kiora fala com Hakuri, Tenri e Soya, os dizendo que eles são especiais e que um deles herdaria a liderança do clã um dia. Quando questionado do porquê disso, Kiora apenas diz que é porque eles os ama e eles também o amam, logo é dever deles perpetuar o Hakuzaishi, pois isso significa honrar a família e aqueles que você ama. Hakuri diz que se é assim, então ele mesmo vai superar Kiora quando for o líder, algo que o Kiora responde dizendo que está ansioso para ver. No segundo flashback, Tenri e Hakuri veem o palco do Hakuzaishi de perto e falando um pouco sobre o evento. O ênfase aqui não é no evento em si, mas em como Kiora o descreve, dizendo que o Hakuzaishi é sagrado e que ninguém não autorizado deve pisar naquele palco, dizendo que o que os torna especiais é a tradição. Sem isso, eles são menos que nada. Todo esse comportamento com os próprios filhos, quando ainda eram crianças, já demonstra bem o tipo de homem que o Kiora é. A obsessão com Hakuzaishi era dele, não dos seus filhos, mas ele impôs isso a eles. Fez eles acreditarem que o dever deles era esse, que existiam como indivíduos apenas em prol do Hakuzaishi, apenas em prol do sonho do Kiora. A cena que deixa isso mais visível é que quando os membros do Tou, ou seja, os filhos do Kiora, falham na proteção da porta, o Kiora não hesita e manda o Tenri utilizar o Datenseki para derrotar os seus inimigos. O Datenseki naquele estado era uma arma instável, capaz de dar grande poder ao usuário, mas também o matar logo em seguida. O Kiora simplesmente deu um recurso suicida ao próprio filho, e quando Tenri o usa, o Kiora apenas diz: defenda o Hakuzaishi até a morte, e Tenri o obedece, ativando o Datenseki e indo para cima dos adversários. O Tenri luta até o último suspiro, quando após a sua morte, Chihiro, Shiba e Hakuri vão até a porta apenas para descobrir a trágica verdade. O Kiora contava com a força dos seus filhos, mas alguém como ele jamais deixaria uma brecha como essa. Por isso, ele mesmo destruiu a porta antes do evento e não contou nada aos seus filhos. Tenri havia morrido para defender uma porta que sequer existia. Quando os outros filhos de Kiora descobrem isso, ao invés de ficarem contra o próprio pai, ganham apenas mais combustível para agir, até porque se o Tenri havia morrido para proteger o Hakuzaishi, eles não podiam deixar sua morte ser em vão. Percebe como as coisas aconteceram aqui? O Kiora não só desrespeitou a vida do seu filho, literalmente o matando pelo seu objetivo, ele desrespeitou a determinação e a vontade de todos os seus filhos em prol de si mesmo. Até porque nem os filhos dele sabiam que ele tinha destruído a porta. Isso demonstra o quão egoísta ele é. Alguém capaz de ir contra qualquer senso de moral e ética e fazer o possível e o impossível
pelo próprio objetivo, com seus outros filhos já estando tão dentro da manipulação que sequer pensam em se virar contra o próprio pai ao perceberem que estavam sendo usados. A situação aumenta, e quando Chihiro e Hakuri chegam em frente ao palco, Chihiro segue Kiora até dentro da dispensa, com o discurso dele aqui sendo o que mais demonstra esse comportamento. Kiora afirma que não tem arrependimentos. Isso porque ele fez o seu melhor para a perpetuação do Hakuzaishi, e se for para perder, que seja fazendo o seu melhor. Chihiro afirma que isso está errado. Afinal, se Kiora realmente tivesse feito o seu melhor, ele teria prestado atenção em Hakuri, o filho que sempre foi tratado como lixo, mas que na verdade era o mais talentoso e de boa índole entre todos, tendo sido o único que escolheu ficar contra o próprio pai. Chihiro diz que esse foi o erro de Kiora, não dar valor ao Hakuri, aos seus outros filhos e à família, o questionando dizendo: que tipo de pai é você? O Kiora, ainda com seu sorriso orgulhoso no rosto, simplesmente responde que o Chihiro errou ao se apegar na palavra pai. Afinal, antes de ser pai, ele é o líder do clã Sazanami. E assim, a luta final entre os dois começa. Eu gostaria apenas de destacar que esse momento é justamente o que demonstra o quanto o Kiora apenas usa a própria família em prol do objetivo. Ele assume sim que é pai, mas antes de ser pai, ele é líder do clã Sazanami. E para ele, isso é mais importante do que qualquer coisa. A luta final de Kiora e Chihiro tem um caráter muito diferente do resto do arco. Isso porque tem dois elementos nela que são o foco central aqui. O primeiro é a própria atitude do Kiora, onde ele se demonstra muito mais arrogante e prepotente do que em qualquer outro momento do arco. Anteriormente, quando Kiora era pressionado de alguma forma, ele mantinha a compostura e imediatamente sacava algum plano ou estratégia para contornar a situação. Por isso Chihiro o considerava um oponente problemático, não pelo seu poder, mas principalmente pela sua inteligência tática. Isso, no entanto, fica menos visível aqui de maneira proposital. Afinal, ao ser pressionado antes, Kiora não corria riscos reais como corre nessa batalha. Essa era a luta que valia o seu sonho. Então sempre que Chihiro ganha alguma vantagem, é possível observar o quanto Kiora vai perdendo a cabeça, ao ponto de surtar nos momentos finais da batalha. Isso conversa principalmente com o que é dito durante todo o arco, onde em uma cena, o próprio Kiora explica que leilões são eventos que tendem a alterar a noção das pessoas que participam deles. A ansiedade, emoção e loucura promovida por esse evento pode fazer com que as pessoas sejam capazes de tomar medidas desesperadas independente do que seja, assim como ele toma, sendo influenciado por essa loucura e emoção do Hakuzaishi. A sua obsessão pelo leilão durante a batalha fica tão visível que ele começa a ignorar os próprios danos ao corpo e aos participantes do evento, dizendo que o Hakuzaishi deveria prosseguir de um jeito ou de outro, independente de quem se ferisse ou até morresse no processo. Agora, o segundo aspecto central dessa batalha, na minha visão, fala justamente sobre isso, a disputa de determinações, e sobre como a determinação de alguém pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Chihiro é, durante toda a obra, dito como sendo alguém determinado. Faz o que for necessário para concluir o seu objetivo. Ele quer vingar seu pai, quer recuperar as espadas mágicas e evitar que elas caiam em mãos erradas. Kiora, por outro lado, quer cumprir o seu propósito. A família Sazanami realiza o leilão Hakuzaishi por 208 anos consecutivos, e ele quer que esse ciclo se perpetue, pois foi o que lhe foi ensinado. Foi o que ele aprendeu a amar e a respeitar de corpo e alma, e ele não vai desistir de cumprir essa ambição. Porém, observando a situação, é possível notar a diferença entre os dois, e ela existe não em suas determinações. Elas são sim igualmente poderosas, mas sim em seus caráteres. O Chihiro é uma boa pessoa, ele quer realizar os seus objetivos, mas repare como ele nunca deixa de ajudar alguém que precisa no caminho, ou hesita em dar um passo para trás caso ele julgue que é o certo a se fazer. E isso está presente em infinitos momentos dentro da obra. Desde quando ele escolhe salvar a Char no primeiro arco, escolhe entregar a Enten em troca do Hakuri no próprio arco do Hakuzaishi, quase se sacrificando para salvar as pessoas presas na dispensa, sendo ferido de propósito para evitar ferimentos nos inocentes no teatro, desviando o seu foco na missão para proteger a Iori no arco do hotel de Kyoto e por aí vai. São incontáveis vezes na obra onde acompanhamos o Chihiro agindo dessa maneira, enquanto por outro lado, o Kiora não é assim. Ele é alguém egoísta e arrogante,
vê os outros como meros utensílios que ele pode usar para concluir o seu objetivo final, não se importando se são leais, se são família. Tudo o que importa é o Hakuzaishi, e essa determinação do Kiora tem consequências desastrosas para ele. Ao se ver encurralado, Kiora empunha a Magatsumi, a espada que exalava uma energia tão forte que ele sequer podia tirar da bainha, mas mesmo assim ainda transbordava o seu poder. A sequência final da luta é o que mostra mais desses aspectos do Kiora. Enquanto ele lutava para não ter a mente dominada pela influência da espada, nós podemos ver o quão realmente fora da curva é a sua determinação. Podendo superar a lógica ou qualquer sentido, ele se demonstra capaz de conter a influência da espada e a usar minimamente na batalha sem ser tomado pelo poder. O ataque final do Kiora acaba sendo muito mais simbólico com sua determinação do que qualquer coisa, onde ele usa a maldição da espada justamente no palco do leilão, forçando todos a se afastarem dali. Afinal, como ele mesmo disse, ninguém deve pisar no palco sagrado do Hakuzaishi além dele. Após o seu ato final, Kiora começa a se lembrar da sua falecida esposa e dos últimos momentos que os dois compartilharam. Na lembrança, sua esposa diz a ele o quão infeliz ela foi na vida. E foi tudo culpa do Hakuzaishi. Por culpa dessa maldita tradição do clã Sazanami, ela foi obrigada a se casar com o Kiora. Nunca pôde ter uma vida normal e teve que ver os seus filhos sofrendo, sendo treinados para serem meros peões, guardas do evento, enquanto sem perceberem, também sofriam a mesma lavagem cerebral que o Kiora tinha sofrido. Ela diz que talvez isso pudesse ter sido diferente se o Hakuzaishi não existisse. Afinal, eles poderiam viver como uma família feliz e normal, e Kiora não teria se tornado um homem ruim. O Kiora então tem um breve vislumbre, imaginando como poderia ter sido essa vida normal em família, apenas para destruir essa visão logo em seguida, gritando em fúria que o Hakuzaishi tinha que acontecer, não importa as circunstâncias, e ele mataria quem fosse para conseguir fazer isso. Porém agora já era tarde demais. Ferido, cansado, com a maior parte dos compradores do leilão tendo fugido ou morrido, seu prédio em pedaços e toda a sua mercadoria arruinada, Kiora apenas cede ao chão, se lembrando agora das palavras que teve com seu pai no momento que ele foi escolhido como líder do clã. Seu pai lhe disse as mesmas coisas que ele disse aos seus filhos. O Hakuzaishi é o mais importante. Dedique sua vida a isso, não importa o que. E assim, ele o fez. A fixação do clã Sazanami pelo Hakuzaishi é algo intrínseco à sua tradição e ensinamentos de forma tão profunda que o Kiora sequer pensa em agarrar qualquer tipo de redenção ou salvação nos momentos finais de sua vida. Ele lutou fazendo o que queria e não se arrependeu nem por um segundo. A sua determinação, mesmo que usada para o mal, era inigualável. Eu gostaria de destacar especialmente que parte do plano do Rishaku deixando a Shinuchi no leilão era justamente que o Kiora usasse ela quando se sentisse encurralado, porque eles sabiam que a determinação do Kiora pelo Hakuzaishi era tão inabalável que ele seria capaz de negar os impulsos que a espada daria, e as vontades do Kiora permaneceriam estáveis e concentradas na perpetuação do Hakuzaishi. Ainda assim, em seus momentos finais, Kiora se vira para Chihiro, assumindo a sua derrota e concordando com ele. Ele não perdeu por sua determinação ter sido mais fraca, mas sim por ele ter ignorado a determinação dos que estavam à sua volta. Tentou fazer o Soya parar de ir atrás do seu irmão, tentou impedir que o Tenri se tornasse o líder do clã, desrespeitando a determinação dele, e ainda fazendo com que ele morresse. E por fim, ignorou Hakuri completamente, sendo esse o seu pior erro. Hakuri era aquele que possuía, dentre todos os irmãos, o maior talento para ser o futuro líder do clã, aquele que prometeu que iria superar o Kiora, e assim o fez nesse momento. No fim, Kiora Sazanami morre no dia do Hakuzaishi. Mesmo tendo a maior determinação e ambição comparado a todos os outros, ele foi o único indivíduo que não conseguiu cumprir o seu propósito. Mas bem, o vídeo foi isso. O Kiora Sazanami é um personagem incrível, um vilão muito bem escrito e que mesmo tendo pouca aparição dentro da obra, ele já é extremamente bem feito. Ele tem todo o seu preparo e
o seu plano sendo demonstrado, a sua determinação e, é claro, uma ótima adição à obra como um todo. Um personagem que fala sobre o lado negativo de ser determinado e sobre como a tradição pode corromper a mente de uma pessoa se ela for algo ruim, algo tóxico para o indivíduo. Mas bem, o vídeo foi isso. Comenta aí o que vocês acharam, deixa o like, se inscreve, até o próximo vídeo e falou!